Bom, então eu vou ler. Ela é docente do Instituto de Química da Universidade Federal de São Paulo, a professora Luciane Góes. O F é de Fernandes, é verdade, Fernandes Góes. Ela atua na área de ensino de Química, bacharel, licenciada, mestre e doutora em ensino de ciências pela USP. Realizou estágio de pesquisa na Universidade de Bremen e pós-doutorado em ensino de Química, Instituto de Química da USP. As pesquisas estão voltadas à formação de professores e aos conhecimentos docentes, especialmente ao PCK, que a gente vai ver agora, né? E ela desenvolve investigações sobre desenvolvimento profissional docente, formação inicial e continuada de professores de ciências, especialmente de química, além de estudos relacionados às práticas formativas e ao ensino de ciências. Integra o projeto Meninas e Mulheres Cientistas, tecendo redes em São Paulo e Minas Gerais, voltado à promoção da equidade de gênero e ao fortalecimento da representatividade feminina na ciência. Temas que também dialogam com seus interesses de pesquisa e formação docente. Tá? Pequena mini bio, autorada pela própria Luciane. Então, muito legal. E tem uma outra coisinha que eu até vou fazer a propaganda de novo, que eu já fiz. Luciane participa do Clube de Leitura Primo Leve, quartas-feiras, 19h30, que já retomamos, né, Luciane? Temos vagas. Obrigado, muito obrigado. Um prazer receber você. Obrigada. Deixa eu ver. Microfone, passador. Bom, então, boa tarde a todos. Eu agradeço o convite e eu fico muito feliz de estar aqui, de voltar ao PIEC. O PIEC fez parte da minha formação como pesquisadora. Ele é responsável por eu aprender a ser pesquisadora em ensino de ciências. E hoje, voltando aqui como docente, então, como o Jordan falou, eu assumi recentemente, quase um ano, lá no Instituto de Química como docente, e agora sou orientadora aqui pelo PIEC. E aí, pensando nessa trajetória, um pouquinho nas minhas linhas de pesquisa, o que eu vou conversar hoje com vocês é sobre os conhecimentos docentes e a formação de professores de Química, esses percursos investigativos sobre o PCK. O PCK aqui, para quem não está familiarizado com essa sigla, ele vem do inglês, né, que é de conhecimento pedagógico do conteúdo. Eu utilizo a sigla em inglês porque ele já é reconhecido internacionalmente, então facilita essa questão do diálogo internacional. E, na verdade, eu não enxergo nem como uma sigla hoje em dia, né? Eu já enxergo como um conceito teórico que é internacionalmente reconhecido. Então, por isso que eu adoto a sigla do PCK. A gente vai ver um pouquinho mais para frente o que é isso, né? Bom, quando eu iniciei. Não? Peraí. Tem que clicar aqui. Foi. É. Quando eu iniciei na pesquisa, né, tinham várias inquietações, né? A gente tem várias dúvidas, várias questões que a gente tenta resolver ao longo do mestrado, doutorado, mas uma das minhas inquietações, sendo professora também da rede pública, da rede técnica, eu me perguntava, né, o que faz um professor conseguir ensinar algo que os alunos realmente compreendam, né? Então, essa era uma questão. O que faz ser o professor, né? E aí, dessa questão até surgem outras dúvidas. Por exemplo, aí, se eu tiver dois professores de química, e aí a gente pensa aí que eles tiveram a mesma formação, os dois dominam o mesmo conteúdo, mas a gente observa que mesmo com esse mesmo conhecimento, esse mesmo domínio do conteúdo de química, os alunos eles não aprendem da mesma forma, né? O que isso indica para a gente? E aí a gente leva a entender que para ser um professor, por exemplo, aqui no caso estou falando de professores de química, para ser um professor de química, a gente precisa ir além do conteúdo. Então não basta o conteúdo. Então, tem uma citação aqui que fala: bom, para ser professor, saber bem o conteúdo é realmente importante. Saber a pedagogia geral também é importante. Mas mesmo quando a gente só junta os dois, a gente não vai ter o profissional professor, né? Então, tem algo além aí. O que tem entre saber química e saber ensinar química? Tinha algo ali
que é uma das minhas inquietações e que eu fui buscando ao longo da minha trajetória. E um dos problemas que apareceram, então, pensando nessas questões, que foi o problema também que Schumann, que é o idealizador do termo PCK, pensou e questionou o que diferencia, então, alguém que sabe um conteúdo de alguém que consegue ensinar, né? O Schumann, ele é formado em filosofia, e aí ele fez um mestrado e um doutorado na educação, em psicologia da educação. Ele trabalhou por cerca de 20 anos na Universidade de Michigan, e foi lá que ele se aproximou. Eles tinham colegas que eles dividiam, moravam juntos, e esses colegas eram estudantes de medicina. Eles estavam na escola de medicina. E aí foi nessa época que o Schumann começou a investigar o pensamento e o conhecimento dos médicos. E aí ele observou o quê? Que parte desse conhecimento dos médicos vinham da prática. E aí ele pensou, bom, a formação de professores também pode ser que isso seja verdade. Parte dos conhecimentos venham da prática. E ele começou a investigar isso. Depois desses 20 anos, ele mudou de universidade, e aí foi quando ele teve um projeto financiado, que é o denominado conhecimento do professor, que aí ele tinha o objetivo de investigar o que faz uma pessoa saber ensinar, uma pessoa que sabe o conteúdo, saber ensinar algo para alguém que não sabe. Então, ele tinha esse financiamento dessa pesquisa para trabalhar essas questões, né? E aí foi nessa mesma época o Schumann ele estava preparando uma palestra de abertura, que ia ter uma conferência do terceiro handbook de pesquisa e ensino, e aí ele estava olhando as pesquisas que estavam ali, né, compiladas, e aí ele observou que tinha muito sobre método, tinha muito sobre pedagogia, sobre gestão, mas tinha pouco sobre o conteúdo específico, né? Então, o que que ele percebeu? Que o conteúdo tinha desaparecido das pesquisas em ensino. E aí, nesse instante, na palestra, ele denominou como paradigma perdido das pesquisas em ensino, que faltava essas discussões mais aprofundadas sobre conteúdo. E aí, pensando, né? A gente está falando de pesquisa e ensino, a profissão professor, e aí foi nessa mesma época que o Schumann surgiu com o conceito de PCK. Então, para ele, quando a gente pensa na formação do professor, é recomendável que o professor possua tanto conhecimento de conteúdo, então, aqui no caso, quando a gente está falando da química, vai envolver os conceitos e fatos da química, quanto também ele possua o conhecimento pedagógico, que aí vai envolver, entre outros conhecimentos, a questão das teorias de aprendizagem, a gestão de sala de aula, entre outros. Mas além desses, lembra que a gente falou, não basta simplesmente juntar essas duas áreas. Tem algo que diferencia o professor. O quê? E aí surge o conhecimento pedagógico do conteúdo. Né? O conhecimento pedagógico do conteúdo vai envolver, entre outros aspectos, né, principalmente aqui, a questão das dificuldades de ensino. Então, quando eu penso em um conteúdo específico, então, eu vou ensinar equilíbrio químico. Quais são as dificuldades que os meus alunos têm sobre equilíbrio químico? Quais são as concepções alternativas que a gente tem relatadas na literatura sobre equilíbrio químico? Né? Quais as estratégias que eu vou selecionar e escolher para ensinar esses meus alunos sobre esse conteúdo? Então, desculpa, o conteúdo pedagógico, o conhecimento pedagógico do conteúdo, ele é um conhecimento exclusivo dos professores, tá? E aí o Schumann define como essa amálgama entre o conteúdo e a pedagogia, que vai ser exclusiva do professor, formada pelas formas mais úteis de representação. Então, ele já dá algumas características do que envolve esse conhecimento. As analogias, ilustrações, exemplos e demonstrações, né, que podem vir tanto da pesquisa, então, por exemplo, como as concepções alternativas que a gente já tem documentadas, as dificuldades dos alunos, quanto do conhecimento da prática, né? E aí é interessante por quê? Por que que essa ideia foi importante para a época e a gente traz isso até hoje? Por ela diferenciar esse profissional, né, esse profissional que é o professor, de um especialista. Então, eu vou ter o PCK como conhecimento que vai diferenciar o professor de química, por exemplo, de um químico que atua no laboratório, atua numa indústria, ou um professor de biologia de um biólogo, né? Esse conhecimento ele é específico do professor.
E aí a gente tem esses dois artigos aqui, ficou em cima, mas são dois artigos que o Schumann trata do PCK, né? Então, o primeiro é de 1986, é onde é a primeira vez que ele publica sobre o PCK e ele fala. E aí, nesse momento, ele aborda o PCK como uma categoria de conhecimento. Então, o PCK seria um dos conhecimentos de conteúdo, né? E aí, em 87, ele amplia isso, ele diferencia, né? Não é nem ampliar, mas ele tira o PCK como uma subcategoria, vamos assim dizer, e coloca como uma categoria do conhecimento base. Então, para o Schumann, para se formar um professor, entre outros aspectos, além do conhecimento do conteúdo, do conhecimento pedagógico, deve-se promover o desenvolvimento do PCK, do conhecimento pedagógico do conteúdo, né? Esses dois artigos são os mais citados até hoje do Schumann. Depois que o Schumann praticamente falou sobre o PCK, publicou esses artigos, ele não atuou muito na área específica, ele continuou na área de educação, mas não sobre o PCK. O que a gente tem na literatura depois são entrevistas com ele, ou às vezes prefácio dos livros, capítulos que ele escrevia, edições especiais sobre o PCK. E é claro que ele orientou alguns alunos que também trabalharam com o PCK, né? A Grossman, por exemplo, ela é responsável, que a gente diz, né, que ela foi a primeira a representar, né, esquematicamente, o que seriam esses conhecimentos docentes, quais seriam esses conhecimentos docentes. E aí, numa dessas entrevistas, o Schumann reconhece que a forma como esses artigos são citados chega a ser até uma loucura, né? Então, isso aqui é uma fala dele, porque ele esperava que, normalmente, com o tempo, os artigos fossem sendo citados menos e tem acontecido o inverso. Cada vez mais, os dois têm milhares de citações, né? E aí ele tem duas perspectivas. Uma coisa é boa, porque o pessoal ainda está discutindo sobre isso, né? Então, está no campo, está tendo essas discussões. E a outra é que ele não resolveu o problema ainda do paradigma perdido, né, na visão dele. E é interessante porque, uma vez que o Schumann cunhou esse termo, vários pesquisadores, inclusive os alunos dele, começaram a pesquisar sobre isso, ao que é, que compõe, como se acessa esse conhecimento dos professores. E em uma dos seus capítulos que ele escreveu para um dos livros sobre PCK, né, ele diz assim, eu vou ler porque eu acho bem interessante essa parte. Tendo entregado o PCK para adoção há quase um quarto de século, estou profundamente grato pelo cuidado com que você criou o bebê até a idade adulta. O PCK hoje é cidadão de muitas nações, viajando pelo mundo com muitos passaportes. Conheci PCK na China, na Alemanha, na Noruega e na Holanda, na Austrália, no Brasil e em Israel, bem como na Califórnia e em Massachusetts. Vocês têm sido ótimos pais adotivos. Seu trabalho ainda não está completo. Então, isso é de 2015, né? Quase 30 anos depois que o Schumann falou sobre PCK. E aí o PCK se espalhou para o mundo inteiro, né? Por diversas nacionalidades, vários pesquisadores se debruçam sobre isso até hoje, e mesmo assim ainda a gente tem desafios no campo, tem lacunas ainda a serem preenchidas, né? Mas o que a gente observa é que nessa linha do tempo aqui, a gente vê, de certa forma, uma convergência, né? Porque no começo, desde 86, né, até lá 2012, assim, a gente vê várias proposições de vários modelos. E aí eu não enxergo, de certa forma, como uma área fragmentada, né? Ou eles estão concorrendo entre eles, dessa forma. Mas é que eles estavam tentando explicar, estavam tentando entender, estavam estudando o campo, né? E aí foram tendo essas proposições. Aqui é 2008, tá? Esses daqui, acho que quando eu fiz a figura, tá faltando aqui. Então, a gente tem alguns dos alunos dele. Então, a Grosma foi aluna dele, o Rachel, não sei se assim se fala, foram alunos do Schumann e trabalharam com PCK. Então, a Grosma, que eu falei que foi a primeira que sistematizou e representou os conhecimentos docentes, né? E a gente tem algumas marcas aqui também, né? Então, por exemplo, em 2012, eles fizeram uma conferência que a gente chama aí da cúpula do PCK, e eles reuniram em torno de 20 pesquisadores que só pesquisavam sobre o PCK, e eles ficavam lá
discutindo, porque até então, com todos esses trabalhos aqui, ainda não tinha um consenso na literatura sobre o que que é, qual que é a definição, o que compõe o PCK, né? E aí eles se reuniram para discutir sobre isso, e aí o resultado dessa conferência foi a proposição de um modelo, que eles chamaram de modelo consensual. E eles também aparecendo com uma definição consensual, né? Que aí foi publicado em 2015, e em 2016 eles fizeram uma segunda cúpula com esses pesquisadores, e aí a ideia era, tá, como que vocês estão utilizando esses modelos, como vocês estão acessando o PCK, de que forma que vocês estão olhando para essa formação desses professores, né? E aí eles remodelaram um pouco, só que aqui os objetivos já eram outros, né? Não estava mais preocupado em, o que que é o PCK, o que que compõe o PCK, né? Eles já estavam interessados em outros aspectos e aí eles elaboraram, propuseram esse modelo consensual refinado, que foi publicado em 2019. Então, a gente tem esses três marcos. Então, aqui em 1999, vocês podem ver que tiveram proposição de vários modelos e eles estão tudo em um mesmo livro, que foi um compilado aí, que a gente fala que é o primeiro livro sobre o PCK. Então, quem tiver mais interesse. Em 2015, tem a publicação, né, desse segundo livro sobre o PCK, e mais recentemente, em 2019. Então, em 2015 tem o modelo consensual, e em 2019 tem uma revisão da literatura no primeiro capítulo também, e o modelo consensual refinado, como que eles propuseram e chegaram nesse aspecto. Então, essas são obras referentes ao PCK, que envolvem vários trabalhos. Aqui, então, nesse livro, que é decorrente da cúpula, a gente vê vários mais trabalhos empíricos, né, com a coleta de dados, análise de dados, mostrando como que eles utilizam esse construto como uma lente teórica, né? Bom, e aí, então, a gente vê vários modelos sendo propostos. Se a gente for olhar rapidamente, aqui não é a ideia a gente ficar modelo por modelo, isso não é o meu objetivo, mas é mostrar para vocês que cada modelo tentava se aproximar de algum aspecto, tentava priorizar algum aspecto. Então, por exemplo, esse dava uma ênfase em relação ao contexto, qual que era a importância do contexto dentro da formação dos professores, na prática do professor, né? Então, tinha outro que enfatizava a questão do conhecimento pedagógico. Outros que destacavam a importância das crenças dos professores, né? Eu tenho um que foca nos processos instrucionais, um que dá a ideia que o conhecimento pedagógico ele é dinâmico, né? Então ele está em movimento, ele sempre está em desenvolvimento. Então essa ideia das setinhas aqui para dar essa ideia de movimento. Então, a gente tem outro modelo que fala, bom, a gente não consegue acessar esses conhecimentos, que a gente vai ver são as manifestações do professor lá na sala de aula, né? Modelos que têm hierarquia entre os PCKs, então eu vou desde um PCK mais geral, que é no nível de disciplina, até num PCK tópico específico, é quando você está trabalhando realmente lá aquele conceito. Modelos que envolve a questão da tecnologia. Hoje a gente vê bastante publicações utilizando a questão do TPAC, que é o conhecimento tecnológico e pedagógico do conteúdo, né? Que dá destaque, por exemplo, na minha área, né, da química, a questão da linguagem científica, até chegar à questão do modelo consensual. Então, esse é o modelo consensual, onde ele traz a base de conhecimentos docentes, né? E ele acrescenta aqui uma coisa que era lacuna naquele momento, o resultado dos estudantes, a aprendizagem dos estudantes. Então, como que o PCK de um professor afeta na aprendizagem dos alunos? E aí também tem a questão dos filtros amplificadores, que interferem nesses processos. E por último, né, que é o mais novo, a gente fala o novo modelo, o mais recente, não tão recente, né, 2019, que é o modelo consensual refinado. E aí aqui vocês percebam que o foco não era mais falar quais são os componentes, a gente está trabalhando aqui em domínios. Então, o que foi discutido é que o PCK ele existe em diferentes domínios. Então, por exemplo, eu tenho um domínio que é em ação. Então, o professor está lá na sala de aula, né? Não só na sala de aula, mas tem todo esse processo de planejar, ensinar e depois a reflexão, né?
Tem um domínio que é pessoal do professor, é todo aquele repertório dele. Então, a gente tem um repertório de conhecimento, mas quando a gente vai para a sala de aula, a gente não mobiliza tudo, né? Então, a gente vai com parte dele. Então, tem uma diferença. E tem um PCK mais coletivo, né? Que ele é mais, assim, mais científico do que a literatura. é, Chega num consenso. A gente pode ter mais um PCK coletivo canônico, que é isso, da literatura. Ou também a gente pode falar num PCK coletivo local, por exemplo, nós aqui como grupos em discussão chegar nessa construção desse conhecimento, né? Então é a construção de um conhecimento coletivo, né? E aqui traz, né, os demais conhecimentos da base de conhecimentos, não são só esses, né, com destaque para o conhecimento do conteúdo, de avaliação. Esses conhecimentos são mais gerais. Quando a gente fala em PCK, sempre lembrando que o PCK é específico de um determinado conteúdo. Então, por isso que eu falo que aqui esse modelo não é de componentes. Então, quando a gente fala de PCK, a gente tem que entender o que que a gente quer dizer com isso, qual que é a nossa definição de PCK, porque eu acho, né, mais simples e eu acho que é mais palpável quando a gente fala de conhecimento do conteúdo. A gente entende, conhecimento pedagógico, mas PCK fica um pouco abstrato, né? Então, por isso que a gente tem que ter clareza do que é, por exemplo, o que compõe o PCK, né? E aí os próprios autores do modelos, eles enfatizam que a gente não vai abrir mão desses outros modelos, a gente vai ter esse suporte para nos orientar aqui nas nossas pesquisas do PCK, para guiar, e aqui a diferença, o grande diferencial é esses diferentes domínios. E aí, tendo em vista tudo isso, né, não até 2019, quando eu comecei o meu mestrado, surge então minha primeira pergunta de pesquisa, né? Eu vim para cá, para o PIEC, e eu fiz o mestrado com a professora Carmen Fernandes, ela foi uma das precursoras do PCK no Brasil, ela que trouxe para cá esse construto, e o grupo estava nesse momento de estudar, né? Eles já tinham estudado alguns modelos, estavam estudando, e eu queria entender que é isso? Que é isso que é PCK? O que compõe ele? O que exatamente é? O que os pesquisadores definem? Como que eu consigo desenvolver isso? Como que a gente estuda isso? E aí eu decidi fazer um estado da arte para tentar entender, então, desde a concepção do PCK, lá de 86, até então ali onde eu estava fazendo o meu mestrado, em 2013, que eu defendi em 2014, entender o que estava acontecendo e ver os direcionamentos da área, né? E aí o que eu encontro são centenas de publicações, mas o que chama atenção não é nem essas centenas de publicações diferenciadas em livros, artigos, trabalhos de congressos, mas a questão que até então, né, a gente lembra que quando eu falei, a cúpula foi em 2012. Então, eu iniciei meu mestrado em 2012, fazendo essa revisão, até então não tinha um consenso, né? Tinha muito debate, então os pesquisadores divergiam bastante de opinião, né? E aí isso depois foi mudando. E aí o que eu encontrei dessa minha primeira pergunta de pesquisa, o que é o PCK, eu vi que por mais que o... Tudo bem? Por mais que tivesse esses diversos modelos, esse não consenso, por quê? Porque o campo estava em constante evolução. Então, os pesquisadores ao redor do mundo estavam debatendo, estavam estudando, estavam construindo esse construto, né? E aí o que eu vi que é importante, assim, apesar dessa diversidade toda, o PCK ele se mostra, né? Ele se mostrou ali como uma das principais lentes para a gente pensar sobre os conhecimentos docentes, né? E aí, com isso, né, com tantos modelos, o que reflete essa variedade de modelos? Não existe uma única forma de compreender o PCK, né? E esses modelos eles vão refletir diferentes formas de a gente entender o ensino. Daqui também, né, desse levantamento todo sobre esses modelos ao longo da história, o que eu encontrei? Que esse modelo da Magnusson, que eu falo que é a família do PCK, porque vem o Schumann, aí vem a Grossman, que foi aluna dele, e esse modelo se baseia muito no da Grossman, porque ela utiliza dos mesmos componentes, incluindo aqui a avaliação, que não tem no da Grossman, né? E aí esse modelo ele se mostrou nas pesquisas como sendo o modelo mais utilizado na área de ensino de ciências,
né? E aí, em 2019, lembra que eu falei lá no capítulo do livro que tem um estudo de revisão? Nesse estudo de revisão que outros autores fizeram, eles confirmam que ainda esse modelo ele é o mais utilizado em ensino de ciências, né? E é ele que me orientou por alguns anos durante a minha pesquisa, né? Ele foi a minha lente aí para as minhas análises. O que ele traz esse modelo? Então, ele fala que o PCK ele é composto por 5 componentes, entre eles as orientações para o ensino de ciências, que vai envolver os objetivos, as concepções de ensino, concepções de ciências da natureza dos professores, conhecimento de currículo de ciências, então quando ensinar, como esse conceito se relaciona com outros conceitos, com outras disciplinas, né? O conhecimento da compreensão dos alunos, que vai envolver tanto as dificuldades quanto as concepções alternativas de determinado conteúdo, das estratégias, então, quais estratégias eu seleciono ou não para ensinar, e o conhecimento da avaliação, né? Então, esse modelo me guiou aí por alguns anos. Tendo então feito esse levantamento, surgem outras dúvidas, outras perguntas. Eu já tinha entendido então um pouco de PCGAS, já sabia o que faltava na área, na literatura, e aí eu direcionei um pouquinho as minhas pesquisas para entender como que ele se desenvolve. Né? Surgiu minha segunda questão de pesquisa. Como que o PCK se desenvolve? Porque que a gente vê e tem uma hipótese que ela é amplamente aceita, é que o PCK ele vai se desenvolver com a experiência docente. Então, quando a gente pega lá um licenciando, um professor em início de carreira, até um professor mais experiente, a gente espera que o PCK se desenvolva ao longo desses anos, né? E aí eu fui investigar, tá bom, então como que ele se desenvolve? Tem diferença entre o PCK, entre esses diferentes momentos da carreira do professor? Nessa investigação aqui, nesse contexto, eu estava lá na Alemanha, então eu investiguei a formação da Alemanha. Lá na Alemanha, então, tem a formação inicial. Para ser professor, eles têm que passar pelo mestrado, então todos os professores fazem um mestrado. Eles fazem um mestrado e eles têm o que seria um estilo da nossa residência médica. Então, depois do mestrado, eles têm que ficar, dependendo do estado, entre 18 meses, 24 meses, num programa de residência, né? Que é o referendariar, que eles chamam. Então, nesse programa, eles atuam em sala de aula, eles são professores, então eles têm as turmas deles, mas eles têm um mentor. Então, tem o professor supervisor da escola que está em parceria com eles. Ao longo desse programa de residência, eles também têm as discussões, então, seminários onde eles vão discutir os conceitos científicos, os conceitos pedagógicos, né? E, ao mesmo tempo, eles estão tendo a prática. Então, durante esse tempo, eles passam por esse período para depois, então, ser professor, né? E aí, durante o tempo que eu fiquei lá, então, eu investiguei diferentes sujeitos em diferentes níveis, de diferentes momentos da carreira. Claro que não era o mesmo, né? Porque para pegar desde o bacharelado até um professor experiente, aí mais de 10 anos, não chega a ser um pouco viável na pesquisa, mas eu peguei pessoas que participaram do mesmo percurso formativo, então, mesma instituição de ensino, mesmo programa de mestrado e mesmo programa de residência, né? É o que mudava depois a escola onde eles estavam atuando, mas eram professores experientes. E aí o que a gente observou, sim, foi diferença, né, dos componentes do PCK para diferentes momentos da carreira. E aí a gente vê que alguns componentes se destacam mais do que outros. Então, por exemplo, o conhecimento das estratégias é um que se destacou mais. Então, a gente observa que os professores experientes, eles tendem a mobilizar mais estratégias, diferentes abordagens durante o ensino, né? Outro conhecimento que se destacou é o da compreensão dos alunos sobre ciências. Então, os professores experientes, eles conseguem antecipar essas dificuldades, eles reconhecem as concepções alternativas e as utilizam no planejamento. Não é só saber que existe, mas é utilizar essas concepções para planejar uma aula, né? O conhecimento do currículo aparece, mas em menos destacado, né? E aí a gente vê que os professores experientes, eles conseguem relacionar o conteúdo específico com demais conteúdos, e o que quase não apareceu tanto é o conhecimento da avaliação no ensino de ciências. E isso confirma outras pesquisas que a gente tem na área, que o conhecimento da avaliação é sempre um nó,
na pesquisa, né? Então, por exemplo, a gente fala de diferentes abordagens, a gente fala de concepções alternativas, né? Então, eu faço um ensino investigativo, uma experimentação investigativa, mas depois eu vou lá e dou uma prova, né? Então, a gente não vê questões específicas para avaliação, é sempre algo mais geral, uma prova, um teste, algo desse tipo. E aí, desse resultado, né, como que eu respondo essa minha segunda pergunta de pesquisa, é que a experiência contribui para o desenvolvimento do PCK. Então, eu confirmo que a literatura tá me afirmando que a experiência, sim, contribui. E aí surge uma outra questão. Então, tá, se a experiência ela contribui para o desenvolvimento do PCK, todos os professores experientes, com mais de 10, 15 anos, eles apresentariam o que a gente fala assim, níveis semelhantes de PCK. Só que a gente não vê isso na prática. Então, a gente vê que os professores diferem no seu modo de ensinar, na forma como eles constroem o conhecimento com os alunos. Né? Então, a gente vê que a experiência, ela é importante, né? Então, nós, como professores, a gente vai adquirindo ao longo do tempo, né, através da nossa prática, mas ela não é a única, não é a única fonte. E aí eu fui pensar, então tá, como que a gente consegue favorecer esse desenvolvimento? Né? Eu já entendi lá sobre o PCK, eu vi como que ele se desenvolve, mas como que eu posso acelerar, talvez, favorecer esse desenvolvimento? Ou será que determinadas ações formativas vão favorecer esse desenvolvimento do PCK? E aí, nesse momento, eu volto o meu olhar aí para a formação continuada, né? E aí eu vou pensar em espaços como esses espaços formativos e se esses espaços formativos vão favorecer esse processo. E aí meu olhar muda um pouco, né? Eu começo a utilizar esse modelo proposto pela Park Oliver, que esse é o de 2008, e se a gente for ver, são os mesmos componentes, né? Então são os mesmos 5 componentes: orientações, currículo, compreensão dos alunos, estratégias e avaliação. Mas qual que é a diferença aqui? A representação, como esses autores, eles enfatizam a questão da reflexão na ação e a reflexão sobre a ação, né? Como eles dizem que esses conhecimentos, eles influenciam uns aos outros. Então, tem o destaque aqui, diferente do modelo anterior que eu utilizava, tem um destaque aqui da integração entre esses componentes, né? E aí tá, então vou olhar para esses espaços formativos e eu fui olhar para a formação continuada, né? Como será que eu consigo favorecer o desenvolvimento do PCK dentro de uma formação continuada? Como que eu pensei? Um curso, né? Onde as atividades previstas, as atividades propostas, elas eram conectadas, né, com o objetivo de desenvolver cada um dos componentes. Então, se eu fosse trabalhar com o plano de aula, né, os professores iam pensar nos seus objetivos, né, eles iam mostrar, aparece ali a própria concepção de ensino que eles têm, e aí eu ia trabalhar com eles as orientações para o ensino de ciências. Como a gente trabalha, né, então, o PCK, o conhecimento de um conteúdo específico, esse curso que eu estou exemplificando aqui, ele tratava de eletroquímica, mas especificamente sobre pilhas. Então, era um curso de pilhas, né, para professores de química. E aí, ao longo de todo o curso, como o conhecimento do conteúdo ele é importante, a gente trabalhou os conceitos químicos, né? Então, quando a gente discutia conceitos prévios, o sequenciamento, tudo, a gente abordava o conhecimento do currículo. Quando a gente discutia quais eram as concepções alternativas sobre pilhas, quais as dificuldades que os alunos têm ao aprenderem sobre pilha, a gente trabalhava as questões dos alunos, da compreensão dos alunos. Né? Estratégia, como que eu vou ensinar pilha? Vou fazer um experimento? Mas qual experimento? De que tipo? Para quê? A gente falava sobre as estratégias, vou usar uma simulação, um vídeo, um desenho, uma representação. E a questão da avaliação, né? A gente tentou trabalhar essa questão de sair do nível mais geral para ir para um nível mais específico. E qual foi nossas observações daqui? Né? A gente viu que os professores mobilizaram conhecimento de estratégias, dos conhecimentos dos alunos, do currículo, da avaliação. Então, a gente percebeu que
eles estavam ampliando esses componentes do PCK, né? De certa forma, era o que a gente esperava, porque a gente estava trabalhando isso, então alguma mudança tinha que ter, mas a gente viu isso. E aí o mais interessante que eu nem esperava muito, mas a gente viu que não era apenas desenvolver os componentes. O que a gente estava observando? Aparecia indícios de integração, que era o que o modelo ele pauta, ele defende, né? Que o PCK é a integração entre os componentes, não simplesmente os componentes isolados, né? Então a gente viu essa integração e ela de diferentes formas entre diferentes professores que participaram do curso. Então, por exemplo, tinham professores que conseguiam integrar apenas dois componentes. Então, o conhecimento dos alunos, ele indicava ali quais as estratégias que o professor iria selecionar, né? Tiveram professores que conseguiam integrar três conhecimentos diferentes, né? Então, a partir das orientações deles, dos objetivos de ensino, e a partir do conhecimento do currículo, ele conseguia selecionar as estratégias. Essa aqui foi a maioria, tá? Os professores ficavam entre duas integrações, três integrações. Mas o interessante é ver também que a gente teve professores que conseguiram integrar quatro componentes, né? Então, as orientações e o conhecimento dos alunos, indicando quais as estratégias que a gente vai utilizar, e depois informando a avaliação. E poucos professores que manifestaram e integraram cinco componentes, né? E é interessante observar aqui a questão da avaliação, né? Como a avaliação é sempre no final, né? Não é ela que informa ou ela que vai moldar os demais conhecimentos, mas ela sempre aparece como no final. Eles pensam ali no final do processo, né? Quando estão pensando e implementando suas aulas. Então, dessa minha terceira questão de pesquisa, né, como que eu posso favorecer esse desenvolvimento do PK, do PCK? Parou? Acabou a bateria? Tá. Deixa eu ver. De novo. Aí. Então, dessa questão a gente vê, então, né, que então tem a experiência que vai influenciar ali no desenvolvimento do PCK, mas tem outros aspectos. A experiência não é a única que afeta esse desenvolvimento. Outros aspectos, como, por exemplo, a reflexão, eles refletirem ali sobre o plano de ensino deles, depois de implementarem uma aula, voltarem, discutirem, pensarem nesse processo de ensino, discutir entre os pares, né? Então, a importância de coletivamente ter essa discussão e o próprio planejamento. Então, o próprio planejamento é uma ação formativa ali no momento que os professores estavam planejando, a gente via o desenvolvimento desses componentes, a integração entre esses componentes. E aí, vendo nessa questão de como favorecer, eu verifiquei que eu consigo favorecer o desenvolvimento do PCK nessas oportunidades fornecidas para os professores, tá? E aí não só para os professores, mas também para os licenciados. Então, oportunidade de refletir, planejar e discutir, né? E aí, para desenvolver o PCK, não é só ao longo da experiência, não é só você indo, então daqui 15 anos vou ser ter um excelente PCK, não, mas também a gente tem que articular esses conhecimentos também com os outros demais conhecimentos. Bom, mas aí eu cheguei nesse resultado do meu doutorado aí com a questão da integração. E aí eu percebi, então não basta eu só ter os componentes, eu tenho que integrar. E aí surge a minha quarta questão de pesquisa. Como é que esses componentes eles se integram? Então, até então, quando a gente pega as pesquisas, historicamente, o que a gente tem? O mapeamento desses componentes, né? A maior parte dos, dos artigos, eles falam, ó, acessei esses conhecimentos dos professores, né? Só que até dos próprios autores do modelo, dos pesquisadores sobre PCK, PCK não é conhecimento de estratégia, né? Então, eu não posso falar, eu tenho estratégias diversificadas para ensinar química, então eu tenho um bom PCK. Não, porque o PCK vai muito além disso. Então, o PCK envolve outros componentes. E aí, o que a gente tem que olhar é para essa integração,
né? Como que esses componentes eles se influenciam e são influenciados. E além disso, né, qual que é a questão da integração? Como que eles se integram? E observar o papel da reflexão, a reflexão na ação e na reflexão sobre a ação, tá? E aí, esse momento eu volto os meus olhos agora para a formação inicial. E aí eu vou trabalhar dentro de um contexto de formação inicial, dentro do contexto de residência pedagógica. E aí, só citando um pouquinho como que era o residência pedagógica, peraí. No programa de residência pedagógica, então, a gente tem os residentes, que são licenciandos, eles recebem uma bolsa, né? A gente tem o supervisor aqui da universidade, que também recebe uma bolsa, e aqui é o coordenador e o supervisor na escola, né? O mentor, o professor da escola também recebe uma bolsa para receber esses residentes. E aí, os residentes, a gente tinha reuniões semanais, eu acompanhava o grupo, né? Então, a gente tinha reuniões semanais onde a gente discutia estratégias, objetivos, conhecimentos, enfim, planejava junto as aulas, né? E aí os alunos iam para as escolas, implementavam essas sequências, tá? Eu trouxe um exemplo aqui que foi bem, me marcou bastante, porque essa aluna ela queria fazer algo com equilíbrio químico, né? E a gente discutiu por muitos e muitos encontros, porque toda vez que ela trazia uma sugestão, o grupo como um todo, não vai dar certo, não, porque isso tem várias concepções alternativas, porque assim os alunos vão pensar que tem a transmutação dos átomos e que eles vão pensar que o equilíbrio ele é compartimentalizado, porque ela queria utilizar um dos jogos, né? Que tem vários artigos sobre esse jogo, de tempo em tempo a gente passando uma bolinha de um lado para o outro, de um lado para o outro, e a partir de certo momento a gente passa de um lado para o outro, mas também volta a uma. A ideia desse jogo é mostrar que o equilíbrio é dinâmico, né? Eles não param, você tem movimento. Só que o que acontece? As concentrações ali ficam iguais. E aí eram só críticas e críticas, e foram encontros, e ela não desistiu. Então ela foi repensando toda a forma do jogo até ela conseguir construir a sequência dela e ter os objetivos claros. Então, nesse primeiro momento, ela não queria discutir equilíbrio químico, ela queria discutir equilíbrio. O que é equilíbrio? Né? Então você vê que ela levou pecinhas de aqueles jogos de montar de criança para desassociar de modelos, não é uma bolinha, não são átomos, para desassociar, e aí os alunos construíram os gráficos, né? E aí, a partir dessa representação gráfica, ela conseguiu mostrar em que momento se atingiu o equilíbrio, como que representava o equilíbrio. E aí, depois, ela utilizou um simulador para mostrar essa dinamicidade do equilíbrio. Então, teve toda uma sequência, mas o que eu quero destacar aqui é esse percurso, né? Foram reuniões e reuniões, semanas e semanas, a gente discutindo sobre equilíbrio químico, os conceitos de equilíbrio químico, quais seriam as melhores formas, né? Ela queria utilizar um jogo, então vamos utilizar o jogo. O que a gente pode minimizar? Quais são as potencialidades desse jogo? Né? O que pode ocasionar concepções alternativas ou até equivocadas dos alunos? A simulação, o que a gente pode usar? Né? Então, foi uma sequência muito rica depois, né, de todo esse trabalho coletivo do grupo como um todo, ajudando ela nesse planejamento. Então, teve desde o planejamento, a implementação e a reflexão. E aí, nesse contexto de residência pedagógica, eu fui olhar para os residentes e ver como que eles integravam esses componentes, né? E aí eu utilizo a metodologia de mapas de PCK. Então, o que é essa metodologia? Ela é uma metodologia visual para a gente, né, apesar dos números aqui, mas a gente consegue ver aonde a gente tem as integrações, né, onde elas aparecem e de que intensidade. Então, eu vejo que entre orientações e conhecimento de estratégia são as integrações mais presentes, né, que se mobilizaram mais, né? Então, por exemplo, conhecimento de avaliação e conhecimento de currículo são aquelas que tiveram menos integrações, né?
E aí, o que a gente olhou para esse momento? Como eu disse, né, dentro do contexto de residência pedagógica, a gente discutiu os planejamentos. E os alunos, eles poderiam planejar de forma individual ou coletiva. E, nesse caso, a gente teve 3 licenciandos, né, diferentes licenciandos, e eles planejaram juntos a mesma sequência, né? Então, a gente tem 3 licenciandos, A, B e C, trabalhando o mesmo conteúdo, e eles atuaram juntos em sala de aula, um co-teaching que a gente fala, né? Então, eles implementaram essa sequência de forma coletiva. E a gente viu, bom, mesmo sendo o mesmo conteúdo, né, o mesmo planejamento, a gente observou o quê? Diferentes padrões de integração. Então, por exemplo, esse licenciando aqui, ele não conseguiu mobilizar o conhecimento do currículo, né? Enquanto que o licenciando A, ele conseguiu, só que o conhecimento do currículo só se integrou com o conhecimento dos estudantes, né? Enquanto que o licenciando C, ele consegue integrar os 5 componentes, né, com todos entre si. Então, ele consegue fazer todos os tipos de integrações. E aí, daí, a gente tem uma característica bem essencial do PCK, que é o quê? O PCK, ele é pessoal. Então, o PCK, ele é específico do conteúdo, mas ele também é específico de cada pessoa, né? Então, lembra daquela questão inicial que eu trouxe para vocês? Ah, por que será que 2 professores de química com a mesma formação, com o mesmo domínio do conteúdo, eles não conseguem que os alunos aprendam da mesma forma? Está aqui, né? O PCK, ele é pessoal. Ele é diferente de um professor para o outro. E aí, um outro dado, quando a gente for olhar para essas integrações, né? Tem um outro, o licenciando, e aí aqui foi o mesmo licenciando, então ao longo de todo o percurso aí do programa de residência pedagógica, esse licenciando, ele planejou 3 sequências didáticas diferentes, eram 3 conteúdos diferentes, né? Planejou, implementou e refletiu todo o processo. E aí, mesmo assim, mesmo sendo o mesmo licenciando, a gente também vê diferentes padrões de integração, né? Então, a gente vê que, primeiro, o conhecimento do conteúdo influencia, né? Porque quando a gente tem um conteúdo que o licenciando domina mais, ele consegue articular melhor esses conhecimentos. Quando é um conteúdo que ele não tem tanto domínio, então ele se restringe, ele não vai conseguir fazer tantas articulações, né? E a gente tem outra característica do PCK aqui. O PCK, ele é idiosincrático. Então, ele depende do contexto, depende do nosso conteúdo que a gente está trabalhando. Essas são 2 características marcantes aí do PCK. E aí, desse trabalho, olhando como as integrações, eu estava preocupada em ver como que os componentes eles se integravam entre si, mas o que a gente observa também? A gente consegue elementos dos diferentes domínios, né? Dentro do espaço do residência pedagógica, a gente tinha discussões sobre estratégias, sobre conceitos, sobre as avaliações, né? E aí a gente tinha esse espaço coletivo, então onde a gente tinha ali a construção desse conhecimento coletivo, um coletivo local, dentro do nosso grupo ali, né? Mas a própria ação, esse espaço formativo ali do aluno, participar de todo esse processo de planejar, implementar, refletir, ele mobilizava diferentes aspectos do conhecimento pedagógico de conteúdo em ação dele, né? Que, por sua vez, acabava ampliando o conhecimento do PPCK, que é o PCK pessoal dele, o repertório pessoal dele, né? Então, a partir desse acompanhamento aí ao longo do 1 ano e meio do residência pedagógica, a gente observou que tem elementos de diferentes domínios do PCK, né? Como que eles se manifestam, como que eles transitam entre eles até essa borda, esse limiar entre eles não é tão simples, né? Mas a gente conseguiu identificar. E aí, a partir dessa pergunta, quais foram as minhas observações, né? Então, os componentes do PCK, eles se integram, e essas integrações, elas são pessoais, né? Aí, a partir do planejamento, do ensino e da reflexão, a gente vai conseguir mobilizar essas diferentes formas do PCK em ação. Quais formas? No PCK em ação de planejamento, de um PCK em ação de ensino, de um PCK em ação de reflexão, né?
E aí, quando a gente tem esses espaços formativos que a gente favorece aí ao desenvolvimento profissional, a gente consegue ver essas transformações contínuas entre esses diferentes domínios do PCK. Bom, então vim nessa linha, né, de entender o PCK, ver como que ele se desenvolve, como que a gente pode ter esses espaços para favorecer esse desenvolvimento, como, então, para eles se desenvolverem, eles não podem se desenvolverem isoladamente, os componentes, mas eles têm que se integrar, né? E aí surgem outras questões também, né? Se diferentes professores apresentam diferentes padrões de integração, como que a gente reconhece um PCK de qualidade, né? Mas essa é uma questão de pesquisa que está em andamento, que agora eu estou investigando tudo, e aí o percurso continua, né? A ideia aqui foi mostrar como que o campo dessas pesquisas, então a gente tem 40 anos, né, da história do PCK, como que esse percurso ele foi se modificando. Então a gente parte de um momento inicial lá, onde estava as questões eram mais, o que é o PCK? Né? O que os pesquisadores estão dizendo? Como que eles estão conceituando? Quais são os diferentes componentes que constituem o PCK? Para ir para um movimento de como que ele se desenvolve, então, como que o PCK se desenvolve ao longo da trajetória docente, né? Como que a gente consegue promover esse desenvolvimento, como que a gente consegue favorecer espaços formativos para que esse conhecimento, que é específico do professor, se desenvolva, né? É através da integração, tá? Mas como que eles se integram, né? A gente viu que tem diferentes padrões de integração, né? Até chegar agora no momento onde está o campo, né? De pesquisar, tá bom? Que é esse PCK de qualidade? O que caracteriza, né? Então, quais os aspectos vão distinguir o PCK e como que ele vai influenciar ali na aprendizagem dos alunos? E aí, 40 anos depois, né, do PCK, então, como eu disse, ainda existem desafios da área. Então, um artigo recente aqui, publicado esse ano, da Parque do Shen, eles mostram que ainda a gente tem essa necessidade de compreender melhor a integração, a natureza da integração desses componentes, né? A gente tem que sair, então, daquele momento de pesquisa de só mapear e só identificar os componentes e passar para esse momento de integrar, como que eles estão integrando, né? Tem essa questão de não tem um consenso claro ainda dos pesquisadores sobre o que caracteriza um PCK de alta qualidade, né? E aí um aspecto interessante desse mapeamento que eles fizeram, dessa revisão, assim posso dizer, né? Eles identificaram que tem um predomínio dos estudos, então, acho que foram cento e poucos artigos que eles analisaram, e tem um predomínio nos conteúdos disciplinares. E até esperado, né? Porque quando a gente fala de PCK, a gente fala que o PCK é de um conteúdo específico. Então, a gente vai esperar que os artigos, os trabalhos, abordem conteúdos disciplinares. Mas o que eles trazem é essa necessidade de repensar o C, né? O C de quê? De conteúdo. Por quê? A partir dessas demandas contemporâneas que a gente tem, né, da necessidade dos professores trabalharem questões controversas, problemas sociocientíficos, né, a questão da interdisciplinaridade, outros assuntos, como que a gente vai pensar nesse ser, ele sendo só disciplinar, né? E aí é nesse campo aí que eu estou tentando caminhar, trilhar um pouquinho. Então, eu tenho orientado algumas pesquisas que olham para essas novas demandas, né? Então, por exemplo, eu tenho um aluno que ele gosta dessa parte da questão da ludicidade, né? Do lúdico no ensino. Então, como que usar o lúdico, quais os conhecimentos necessários para o professor ele precisa mobilizar na hora de utilizar a ludicidade em sala de aula, né? Por quê? Usar o lúdico não é só ir e implementar um jogo. Tem todos os aspectos de teoria do lúdico. Por exemplo, eu sei qual que é o contexto lúdico dos meus alunos, né? Então envolve outros aspectos, outros conhecimentos.
Um outro trabalho que eu tenho uma aluna desenvolvendo também é sobre as questões de mulheres na ciência. Então, como que ela aborda a questão de questões históricas, questões sociais, né? Quais os conhecimentos os professores precisam mobilizar nesse momento para trazer essas questões de gênero dentro da sala de aula. Então, eu estou trilhando aí esses novos caminhos, esses novos percursos investigativos, repensando, né, esse ser do PCK aqui. E aí, falando em formação, né? Então, nesses 40 anos aí de PCK, o que a gente entendeu um pouco sobre a formação de professores, né? O primeiro é que ensinar, no caso da química, né, envolve muito mais do que conhecer o conteúdo de química, né? Então, a gente viu aqui ao longo da minha fala que envolve outros aspectos, né? Entre eles, o conhecimento dos alunos, que ela é central ali na tomada de decisão dos professores, na prática, né? A reflexão ela é central também, a gente viu isso nesse processo de formação de professores, e a gente viu, o PCK ele vai se desenvolver ao longo da carreira, só que para isso a gente precisa, durante a formação, tanto a inicial quanto a continuada, criar essas oportunidades. Para quê? Para a gente integrar esse conhecimento e conseguir transformar ele em ensino, né? E aí a gente viu que, ao longo da minha fala, o PCK ele modificou, ele foi definido, ele foi redefinido, ele foi criticado, é muito criticado, mas ele ainda é uma lente bem, diria, útil para a gente olhar para a formação de professores, né? E tem essa citação do grupo da professora Ronick, que é um grupo de PCK na África do Sul, onde eles falam que, bom, o PCK pode muito bem representar o que alguns poderiam descrever como o santo graal da formação de professores, né? Não quero dizer que o PCK é a resposta para todos os nossos problemas da formação de professores, mas acho que ele é um construto bastante útil para a gente pensar nesses aspectos. E é isso, então, agradeço novamente a atenção de vocês e o convite. Então, aí as direções para quem quiser entrar em contato. Tem até uma fala do Schumann ali, bacana. O Schumann morreu há 2 anos, né? Pouco tempo, né? É menos de 2 anos. Joia. Questões? Sim. A Luciane não conhece vocês, a maioria, né? Então se apresentem, por favor. Oi, Luciane, obrigado. Eu sou o Gabriel, eu sou do mestrado em ensino de física, e a minha pergunta vai na direção das suas duas primeiras perguntas de pesquisa, eu acho, que é sobre o PCK e a pesquisa no PCK, né? A sensação que eu tenho, e pode ser só uma sensação mal fundamentada, é que o PCK está muito ligado à pesquisa em ensino de química. Normalmente eu tenho a sensação de que o ensino de química pesquisa bastante PCK e vejo pouco o ensino de física ou de biologia na área de ensino de ciências, né? Falando sobre PCK. E aí eu queria perguntar se é isso mesmo, se a sua experiência diz o contrário, se ela está diluída nessas outras linhas de pesquisa. E se for isso, se for a química pesquisando mais sobre o PCK, por que será que isso acontece? Obrigado. Acho que é mais uma percepção sua, né? Assim, nesse meu levantamento aí durante o mestrado, eu investiguei essas várias áreas, assim, então tem áreas até que eu desconhecia, por exemplo, educação física, tem estudos de PCK na educação física, claro que não é a maioria, mas a maioria é de ensino de biologia. Talvez essa percepção, não sei se seja numa produção nacional também, então, como a professora Carmen que trouxe, ela é da química, né? Nos primeiros anos a gente tem mais produções na área da química, por exemplo, de ensino de física, hoje eu sei que o professor Ivan tem alguns trabalhos, mas não conheço outros professores que trabalham com PCK em ensino de física. Então, acho que no Brasil isso afeta um pouco, né? Mas a maioria é de biologia, né? Dentro da ciência da natureza. Quando a gente pega a ciência da natureza, a maioria dos trabalhos é de biologia,
e depois química e física. Tem trabalhos de física, mas são em menor quantidade mesmo, mas existem, né? E, por exemplo, na matemática, na matemática eles têm até um construto próprio, que é o MKT, que é o próprio PCK da matemática deles, tem todo um outro referencial também. Então, ele é diluído em outras as áreas, não é específico da química. Isso aqui. Boa tarde, professora. Meu nome é Laércio, eu sou aluno de mestrado aqui também. Eu sou orientando do professor Paulo Rogério. O Ivan faz parte do nosso grupo de pesquisa e a minha pesquisa ela vai de encontro com o que você pesquisa. Então, minha pesquisa tem como título Mobilização do PCK no uso de inteligência artificial generativa no ensino de química. Então, está bem próximo, né? O diferencial, ou o que eu trago na minha pesquisa, é que eu vou englobar o TPEC ou o TEPAC, como você mencionou, que também pode ser atribuído. Como você enxerga, né, o TEPAC ou o TPEC, enfim, dentro do PCK, essa integração no ensino de química? E se você não pensou ainda em trazer essa integração para os seus estudos, para as suas pesquisas, ou para a orientação dos seus alunos, por exemplo? Aí eu acho que você entra nessa última demanda, último desafio aí, que é esses problemas contemporâneos, né, do uso da inteligência artificial, né? Então, acho que tem um bom diferencial aí sua pesquisa. A questão do TEPAC, assim, eu não tenho estudos direcionados, por exemplo, eu não tenho nenhum aluno olhando para isso, mas eu tenho um trabalho, até em colaboração com o professor Gildo, da Unicamp, onde a gente olhou tanto para os componentes do TEPAC quanto do PCK para ver essas diferenças, justamente com o objetivo de ver, tá bom, o que diferencia esse construto? Porque eu acho que o modelo da Mishra, que é o das três áreas, incorporando e tem no meio ali, ele cria outros conhecimentos. Então, conhecimento tecnológico do conteúdo, conhecimento pedagógico, tecnológico. Então, com essa representação, acho que, ao meu ver, né, quando eles representam dessa forma, eles criam vários outros conhecimentos que é muito tênue você dizer o que é o que, né? Eu acho que existe esse conhecimento que a gente, de novo, com as demandas atuais, contemporâneas da tecnologia, a gente tem que levar em consideração o uso da tecnologia, só que o uso específico daquele modelo, da forma como ele está, eu acho que tem algumas ressalvas, né? Então, acho que tem que se pensar no uso, no conhecimento tecnológico, mas de um outro aspecto. Então, boa tarde, eu me chamo Bruno, eu também faço parte aqui do PEC no mestrado em Ensino de Física, e eu queria agradecer primeiramente pela apresentação, eu acho que você conseguiu falar um pouco sobre tudo, na teoria e na prática, então foi bem claro para poder entender. E eu fiquei curioso a respeito do programa de formação de professores lá na Alemanha, né, porque você falou dessa parte de residência, e aí me remeteu um pouco sobre o que seriam a proposta dos mestrados acadêmicos aqui no Brasil. Só que quando você fala da discussão coletiva entre os professores supervisores e os professores que participam desse programa, os conhecimentos relacionados ao saber pedagógico, eles têm esse feedback em relação ao que está sendo discutido teoricamente na estruturação e fundamentação das metodologias, ou dentro do discurso se sobrepõe muito um saber, um senso comum pedagógico, sabe? Vem da prática na questão de esse conteúdo está relacionado com essa estratégia aqui por princípios fundamentados ou é mais eu faço dessa forma, então eu acho que você deveria fazer, né? E aí dentro desse tema ainda mais uma segunda pergunta, quando a gente fala de ensino de física, que é mais a minha praia, a gente está falando muito sobre a questão do conhecimento de como que o saber científico ele é construído. E aí, a proposta de ensino ela está muito mais na perspectiva de entender como que a ciência é construída e como um processo cultural e histórico do que necessariamente o ensino do conteúdo em si. Essa discussão ela tem chegado no PCK ou em alguma ramificação desse tema, ou ainda se tem um foco muito grande de
o conteúdo científico ele existe, ele está correto e ele precisa ser ensinado da melhor forma possível. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso e obrigado novamente. Obrigada pelos comentários. Então, primeiro, em relação à formação lá na Alemanha, o programa que eu acompanhei, né? Eu não acompanhei todo o programa, mas alguns momentos, a discussão é teórica mesmo, não é eu faço desse jeito e é assim que vai ter que ser. Então, quando eles têm esses momentos de discussões, né? Esses seminários, assim, é com base na teoria, né? Então, acho que o diferencial é que você falou associando com o mestrado profissional daqui, né? Lá não tem essa exigência deles terem um produto educacional, não terem produzido, porque eles fizeram um mestrado antes. Então, realmente eles estão num estágio, né, sendo supervisionados por professores universitários e pelos professores das escolas como os mentores, né? Então, acho que diferencia um pouquinho da ideia do mestrado profissional que a gente acaba aqui tendo outras demandas, né? Mas o professor também está em sala de aula e está se aprofundando, né? E em relação a esses aspectos, vamos ver se eu consegui entender direito, né? Mas o que a gente tem e está dentro dessas demandas e tem estudos que é do PCK sobre a natureza da ciência. Então, aí eles investigam essas questões, e aí traz todas essas discussões, né, da ciência não é neutra, não é pronto e acabado, e não é só o conhecimento científico. Então, os PCKs que vão para essa linha da natureza da ciência têm abordado dessa forma. Nada. Enquanto eles... Ah, pode ser você. Então. Eu tenho uma, mas vou esperar vocês fazerem. Olá, boa tarde, professora. Gostei muito da sua apresentação, mas eu fiquei com uma dúvida. Eu queria saber como que é avaliado esse PCK, entendeu? Como é que você consegue dizer na prática que os alunos fizeram aquelas interações? Como é que essa avaliação é constituída? Se existe algum formulário, algum padrão para isso? Obrigada. Então, para a gente avaliar isso, está tudo dentro da nossa metodologia de construção e análise de dados, né? Então, desde a nossa construção, foram feitas entrevistas, a gente tem questionários, a gente olha por múltiplas formas, né? Então, tem a observação. Então, no caso dos residentes, né? Então, eu observava as aulas deles implementadas, eu participava das reuniões de discussão com a supervisora e com o professor coordenador. Eu participava do planejamento quando eles estavam em grupo, então tudo observação, entrevistas, então tem todos esses dados, né? E aí, para analisar, a gente faz uma análise temática para ver o que tem ali e deixa emergir esses aspectos. E aí, entre eles, a gente tenta agrupar nessas categorias dos componentes do PCK naquele modelo pentagonal que eu utilizo. E aí, para ver as integrações, é isso. Quando no mesmo momento ele menciona, a gente vê aspectos desses componentes, a gente consegue ver essas integrações. Então, por exemplo, o professor justificando dentro de um planejamento, né? A partir das dificuldades de ver que os elétrons não passam pela ponte salina, eu desenvolvi um experimento, né, sem ponte salina para ver que funciona, tal. Então eles justificam isso. Então a gente vê que está atrelado. A escolha não foi aleatória. Vou fazer um experimento de uma pilha sem ponte salina. Não. Por quê? Para mostrar porque os alunos têm essa dificuldade. Entendeu? Então eu consigo ver essas associações. Olá, meu nome é Bruna, eu sou aluna de doutorado aqui do PIEC, orientada pelo professor Marcelo. Agradecer a apresentação, gostei bastante. E a minha pergunta é sobre um aspecto que me atravessa particularmente, que é sobre uma pesquisa da sua aluna de Meninas e Mulheres na Ciência, o PCK. E aí eu queria saber se você podia comentar sobre o estado da arte mesmo, do que o PCK traz para esse aspecto de meninas e mulheres na ciência, o que já avançou, o que não avançou, o que precisa avançar, em que pé está, né? Sendo bem sincera, assim, tá bem inicial, está quase zero, assim, porque nesse trabalho que ela está fazendo, a gente ainda não achou trabalhos relacionados, né, de PCK e mulheres na ciência.
Então, assim, ela está olhando para essa formação de professores, né, para ver quais são esses conhecimentos que, que abordam essas questões, né? Então, há uma aluna de mestrado em fase inicial, então a gente está vendo isso através da formação, mas de PCK, nesse levantamento inicial que a gente fez, a gente não achou trabalhos relacionando, assim, né? Talvez a gente tenha que abrir um pouquinho mais o leque para ver se a gente encontra. Falando de mulheres na ciência, né? PCK de professores para mulheres na ciência. Oi, eu sou a Ivanice, sou aluna de mestrado aqui do PIEC, e a minha pergunta talvez vá na direção do que você colocou, da sua nova pergunta de pesquisa, do como reconhecer um PCK de qualidade, e pensando sobre essa questão que você comentou sobre que o contexto da qual esse conhecimento está sendo articulado importa, né? Você acha que dentro desse novo estudo que você vai fazer, é importante, é particularmente importante pensar sobre essa questão do contexto para entender como que isso é articulado e tem como, de certa forma, esse PCK regredir a depender do tempo, pensando sobre essa questão do professor de que, tipo, um mais experiente não necessariamente tem mais conhecimento, mas tem como voltar se você não pratica isso constantemente, assim, pensando também nos problemas sociais que a gente tem em relação à formação de professores, dos professores. Obrigada. É interessante a sua pergunta, né? Porque enquanto o Jordão descia, eu estava tentando me lembrar se eu li algum estudo que relata essa questão de certa forma, regressão assim do PCK, né? Eu não me recordo de ter visto nenhuma menção sobre isso, sabe? Pelo contrário, o que a gente vê é essas pesquisas que ao longo dos anos o PCK vai se desenvolvendo. O que a gente vê também às vezes, uma estabilização. Então, tipo, não vai ser crescente, em um determinado momento ele estabiliza ali, né? Mas eu nunca vi regredir esse PCK. Então, a gente tem, por exemplo, instrumentos com rúbrica que quantifica, né, os estudos mais quantitativos, ele consegue agrupar esses professores, estratificar em diferentes níveis, né? Mas eu não me recordo de estudos que retratam isso. Né? E a questão do contexto, sim, o contexto importa. Acho que desde dos primórdios ali do PCK, dos modelos iniciais, tinha essa questão do contexto, como ele influencia, e aí como a gente vê nesse modelo novo, né, do modelo consensual refinado, como que ele é importante, ele aparece ali entre os domínios do PCK, e ele é importante e tem influência para o desenvolvimento do PCK e também para o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos, né? Eu achei interessante essa última questão do estudante e eu queria tentar desenvolver um pouco mais. Eu entendi aí depois, eventualmente, se você quiser circular os slides, que há, por princípio, três, não sei se por princípio, né, talvez dos trabalhos originais do Schumann, que ele é pessoal, coletivo e ele está em ação. O ENECT traduzido, né, como em ação, que eu acho que é uma tradução boa. Mas então, aí nesse sentido, eu acho que esses três princípios para mim não estão tão evidentes, né, que essa dimensão contextual ela estivesse presente. Talvez em ação, mas em ação você pode ter várias ações, né? O professor pode estar em ação em vários momentos. Esses contextos eles variam desde um trabalho de planejamento coletivo, mas também as diferentes turmas, né, com que esse professor interage, né? E aí eu fiquei pensando se, por exemplo, um contexto de educação de jovens e adultos, eles manifestariam o mesmo PCK que um contexto de Fundi 2, né? Ensino médio, ou mesmo se você fosse promover uma educação
de outra natureza, uma educação do campo, né? Uma educação intercultural. Então, e aí depois também nos modelos, né? Eu acho que o refinado foi os 5 características, não é isso? Que você trouxe? Então, isso, exato. Aí eu também não consigo. Esses são os princípios, não os 3, né? O coletivo, domínios. Eu entendi como, né? Os domínios ou princípio onde está o PCK. Mas onde que você vê mesmo o contexto nessa dimensão que eu não sei se nessa dimensão que eu trouxe é um bom, uma boa maneira, uma boa estratégia de pensar, mas você trouxe um outro ponto que também me chamou a atenção, que é a discussão sobre o conteúdo. Aí eu queria que você falasse um pouco se essa discussão sobre o conteúdo não demandaria, né, essa abordagem contextual. Porque, bom, é isso, né? O conteúdo, se a gente pensar, ele não está nos dicionários, não está nos livros didáticos, né? Ele está lá também, mas o que a gente trabalha em ação, né, com os estudantes, seja na sala de aula, ou seja num planejamento, talvez no planejamento seja mais livresco, né? Quando o professor senta para planejar, ele pega lá, né, o índice e copia um índice de livro didático e fala assim, esse é o meu planejamento, né? Não sei. Isso é uma caricatura que eu estou fazendo aqui, mas se for, né, um trabalho sério de planejamento, os contextos de planejamento e de desenvolvimento, né, de uma sequência didática, por exemplo, são muito diferentes, né? Então, como é que você tem vínculo? Aí a minha segunda pergunta seria essa. A primeira aonde de fato, né, está nos domínios? A gente consegue olhar num desses, né, talvez em ação, né, o contexto, mas para além disso, esse redimensionamento do conteúdo, né, dentro do campo do PCK, dentro do campo de estudos do PCK, ele demandaria a contextualização desses conteúdos? Como é que está sendo essa discussão? Primeiro, essa questão do contexto, então, ele aparece aqui no modelo consensual entre o coletivo e o pessoal como o contexto de aprendizagem, né? Então, que ele estaria passando aqui de um PCK coletivo da ciência, da academia, dos especialistas, ele passa por o que a gente fala de um filtro amplificador que vai interferir nos repertórios do professor, né? Então, por mais que você não veja, às vezes, tão claramente em ação, mas ele deveria levar em conta esse contexto, que é o que você falou. Se eu estou lecionando para um EJA ou para um Fundi 2, eu vou pensar de maneira diferente, ou para uma licenciatura do campo, né? Acho que esse contexto influencia. Então, o em ação, eu acho que eu vejo mais claramente o contexto atuando ali ao pensar os meus objetivos, ao pensar os meus alunos, onde eles estão inseridos, e aí planejar e ensinar e depois refletir sobre esse processo. Então, acho que o contexto ele aparece, e por isso que acho que eles dão um destaque nesse modelo, que ele é importante. E agora, nessa questão do repensar o conteúdo, eu também não vi ainda a discussão nesse sentido. Eu acho que ela aparece porque, assim, quando a gente trabalha o conteúdo e essa questão, quando eles trazem no artigo da revisão das demandas contemporâneas, como que a gente trabalha com questões sociocientíficas, né? E aí a gente tem que utilizar o contexto, né? Como que a gente tem um tema controverso, né? E, assim, não aparece especificamente essa contextualização, mas eu acho que ela permeia, assim. Eu não parei para pensar, acho que eu tenho que até rever isso, que acho que é importante mesmo. O repensar do ser, né? Levando em consideração o contexto. Obrigada. Luciane foi faz parte dos convites que eu fiz, lembra? Além dos pós-doutorados, ingressantes, né, recentes como orientadora do programa, recém-credenciada. Joia, então, muito obrigado. Até a próxima terça-feira aqui para mais um seminário. Valeu. Tem que parar. Parar.